Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. O Astropitum é um cacto de formato esférico com louçã e espinhos. A peculiaridade dessa espécie é a ejeção de uma única flor, porém muito grande, do topo do caule. A presença de nervuras no caule faz com que a planta se pareça com uma estrela. Geralmente são encontradas de 3 a 10 nervuras. Ela cresce muito lentamente, mas é decorativa e, por isso, desperta o interesse inegável dos cultivadores de flores. Cuidados em casa. O Astropitum é uma planta despretensiosa. Portanto, se você se esquecer de regar a tempo, não ocorrerá nenhuma catástrofe. Ao mesmo tempo, é necessário seguir algumas regras de cuidado, para não ameaçar a planta e obter uma floração longa e brilhante. Localização e iluminação. Como qualquer outro cacto, o Astropitum prefere dias ensolarados. Portanto, o local ideal para um vaso com uma flor exótica é o parapeito de uma janela ao sul. No entanto, apesar de sua origem mexicana e de seu hábito de viver em condições desérticas, mesmo sob forte calor, tente sombrear sua estrela. Após o período de outono e inverno, a planta deve ser acostumada à luz gradualmente para evitar queimaduras. Se você não tiver janelas voltadas para o sul em seu apartamento, adquira Astropitum goat. Essa espécie se sentirá bem em condições de semi-sombra. A temperatura nos desertos áridos varia consideravelmente. Portanto, tente criar um dia quente e uma noite fria para o Astropitum. Durante o dia, é preferível uma temperatura do ar de mais 20 a 25 graus Celsius. Mesmo um aumento para 28 graus não prejudicará o cacto. À noite, leve o vaso para o quintal, protegendo-o da chuva, ou para uma varanda ventilada para reduzir a temperatura para mais 12 a 15 graus Celsius. A partir do outono, você deve diminuir gradualmente os graus até chegar em mais 10 a 12 graus Celsius no inverno. Esse será o regime ideal para o estado de dormência. Ao mesmo tempo, o cômodo deve ser ventilado regularmente. Rega. Como você sabe, um representante de cactos não precisa ser regado com frequência. Você deve adicionar umidade vital somente depois que o solo estiver completamente seco. No verão, isso deve ser feito pela manhã, quando o quintal estiver seco e ensolarado, uma vez a cada 10 a 14 dias. No inverno, com menos frequência ainda, regue quando o Astropitum começar a secar ou não coloque água no vaso. É altamente desaconselhável regar de cima para baixo, pois mesmo algumas gotas que atingem a parte inferior do caule podem causar danos irreparáveis à ala. É melhor fazer isso em uma bandeja, despejando um pouco de água de caldura. Quando o solo estiver suficientemente saturado de umidade, remova o excesso de líquido da bandeja. Umidade do ar. Quanto mais seco for o ar ao redor do Astropitum, melhor. Tente manter a umidade do ambiente baixa e, a hipótese alguma, tente borrifar o animal verde. Isso levará à morte. Só o cacto estrela prefere solo levemente ácido ou neutro. As lojas vendem misturas já preparadas para suculentas. Se desejar, você mesmo pode fazer uma mistura de solo misturando os componentes: terra folhosa, grama, solo de turfa, areia. Pegue todos os ingredientes em proporções iguais. E não se esqueça de adicionar algumas migalhas de tijolos e cascas de ovos trituradas. Fertilizantes e adubos. Alimente seu amigo verde na primavera e no verão com fertilizantes minerais complexos. Escolha fertilizantes projetados para cactos. Reduza a concentração apenas pela metade. O fertilizante é introduzido uma vez por mês. No inverno, a estrela descansa e não precisa de fertilizante. Repotenciamento. Não há necessidade de transplantar o Astropitum com muita frequência. Observe que as raízes cresceram além da medida e já estão saindo dos orifícios de drenagem. Então prossiga com o procedimento. Pegue um vaso não muito maior em volume. O fundo é forrado com argila expandida e, em seguida, transfira a planta para ele, juntamente com o torrão de terra, e adicione uma mistura de solo fresco. Não regue imediatamente. Faça isso somente depois de uma semana. Caso contrário, devido à umidade, as raízes podem começar a apodrecer imediatamente. O colo de raiz, como no vaso anterior, não deve ser coberto com uma camada de terra. Coloque seixos decorativos ou argila ao redor do cacto para que o caule não entre em contato com o solo úmido. Floração. O Astropitum cresce lentamente,
mas é uma planta de vida longa que pode chegar a 150 anos de idade. Ele não floresce pela primeira vez até os 9 anos de idade. Em alguns casos, esse evento importante pode ocorrer mesmo após 15 anos de manutenção do cacto. A floração pode durar de junho a setembro. Ele produz uma única flor grande de cor branca ou amarela. Propagação por sementes. Nem os bebês nem as estacas serão capazes de reproduzir o Astropitum. A única maneira possível é por meio de sementes. Para que elas tenham uma boa germinação, pegue sementes frescas, não mais de 2 anos. Ao comprá-las na loja, escolha uma mistura. Assim, você poderá obter diferentes espécies da mesma planta. Semeie-as na primavera, deixando-as de molho em manganês rosa claro por 5 a 7 minutos. Prepare o substrato com partes iguais de carvão vegetal, terra de folhas e areia de rio. Não se esqueça de calcificar a mistura de solo no forno para evitar fungos. Semeie as sementes a uma distância de 5 cm uma da outra, para que você não tenha que ferir as raízes desnecessariamente no futuro ao colhê-las. Despeje água sobre elas, mas não as enterre no solo. Cubra a parte superior do recipiente com vidro e mantenha-o em um local onde haja uma quantidade suficiente de luz difusa. A tampa transparente deve ser removida regularmente, todos os dias, para ventilação e umedecer levemente o solo. E temperatura ideal para o surgimento das mudas é de mais 22 graus Celsius. Os primeiros brotos devem aparecer depois de alguns dias ou semanas. Não exagere na rega do solo para que os pequenos cactos não morram. Espere até que os bichinhos atinjam 2 cm de volume e transplante-os para vasos individuais. Doenças e pragas. Acima de tudo, o animal de estimação tem medo de ser atacado por um verme. Assim que você notar manchas amarelas aumentando de tamanho, saberá que a praga sugou os sucos do cacto com o seu escudo. Remova as placas marrons vivas pegando-as com um palito de dente. Em seguida, trata a planta com um inseticida. A podridão ou os fungos podem se desenvolver devido à umidade excessiva. Portanto, não permita o excesso de água. Como se diz, é melhor encher de menos do que encher de mais. Erros de cuidado. Apesar de estar acostumado às condições adversas do deserto, o Astropitum pode sofrer alguns inconvenientes devido a cuidados inadequados. 2 manchas marrons na superfície. Aparece devido à falta de umidade. Retardamento do crescimento. Pode ocorrer se a planta receber muita umidade, especialmente no inverno. Ponta do caule enrugada. Isso também pode ocorrer devido ao excesso de água, especialmente em climas frios. Para que a planta volte à sua beleza anterior, altere as condições de manutenção. Sinais populares. Algumas pessoas acreditam que manter cactos em casa é um mau presságio, mas os cactos ávidos não prestam atenção a essa afirmação. Sim, e é improvável que essa beleza estelar seja capaz de causar danos à sua casa. Além disso, há uma crença de que o Astropitum floresce para mudanças na vida. Se houver uma moça de casamento em casa, é provável que ela se case em breve. A estrela que floresce nas moças casadas profetiza o surgimento de uma prole. E para uma família completa com filhos, esse evento marca uma aquisição valiosa. Tipos. Os Astropitums são chamados de cactos estelares por sua semelhança com os raios de uma estrela, mas cada uma das espécies também tem suas próprias características. Astropitum starrius indivíduo é caracterizado pela ausência de farpas. Ele se parece mais com um ouriço de mar. O corpo consiste de 6 a 8 segmentos, com areolas fofas branco-acinzentadas espalhadas em suas convexidades. O cacto cresce até 15 centímetros. A flor ocupa metade do volume. Geralmente é amarela com um centro avermelhado. No início da primavera, a planta deve ficar escondida da luz solar direta. No verão, à medida que ela se acostuma com o sol, você pode colocá-la ao sol, e nada de terrível acontecerá. A Astropitum mosqueadense representante se assemelha a uma verdadeira estrela convexa, embora, como o anterior, se orgulhe da ausência de espinhos. O caule verde escuro em forma de estrela é generosamente cravejado de manchas brancas de feltro. Geralmente tem 5 nervuras, embora outras variantes sejam possíveis. E apresenta as formas mais bizarras: achatada, redondo, alta. As flores amarelas brilhantes geralmente atingem 6 cm de diâmetro. Astropitum coriaceus no início, esse cacto tem um formato redondo. Mas, à medida que cresce, torna-se cilíndrico. Ele pode crescer até 25 cm de altura e 15 cm de largura. Ao mesmo tempo, é generosamente coberto por espinhos longos e finos que se assemelham a chifres de cabra. Eles podem ser de cor preta ou amarela. Há muitas manchas brancas no caule, o que dá ao cacto uma aparência bizarra. As flores são de um amarelo intenso com um núcleo de cor vermelha. Astropitum ornamentum espécime de crescimento rápido,
sem necessidade de cuidados especiais. Atinge uma altura de 20 a 30 cm em condições ambiente. As nervuras são decoradas com manchas brancas de feltro e agulhas longas e salientes. O caule é verde escuro com manchas brancas. Ela floresce muito raramente e em uma idade bastante avançada. A Strophytum myriostigma, mosqueado, cresce muito lentamente, mas acaba atingindo cerca de 20 cm de altura. Generosamente cravejado de manchas brancas, através das quais, às vezes, o verde do caule nem é visível. Na maioria das vezes, as nervuras são 4 e o formato é quadrado, mas há variedades com 6 e até com 10. O adulto não tem espinhos. Ela floresce por volta do 4º ou 5º ano de vida com uma cor branca acetinada. A Strophytum astrias, uma das espécies mais caprichosas, mas também mais bonitas. A bola plana é coberta por toda parte com um ornamento geométrico regular feito de pelos. Algumas variedades, em vez de um padrão, têm apenas uma pubescência densa na forma de uma arela. Os espinhos estão ausentes. Ela floresce muito cedo, em 3 a 4 anos, com apenas 2 a 3 cm de diâmetro. Lança uma flor amarela de 7 cm. Os floristas cruzam ativamente diferentes espécies entre si. Elas também podem polinizar umas às outras. É isso que os cultivadores obtêm. Assim, você pode conhecer muitas outras formas de Strophytums.